Boa tarde, galera do canal Ciências Humanas TV. Vou deixar esse vídeo gravado e colocar lá no YouTube para falar um pouco dessa criminalidade que está no Brasil. E uma das primeiras coisas que tem que ser banido do Brasil é o extremismo de direita, sobretudo, que está com força e o plano deles é tentar fazer um Brasil, um El Salvador gigante, literalmente. Ou seja, implementar uma ditadura. E ditadura hum, não acaba com a violência. Ditadura esconde a violência. Por quê? Quem denuncia violência na ditadura é morto. O Vladimir Herzog, diga de passagem, vou ler aqui o texto. Solução para diminuir a violência no Brasil: banir a extrema-direita. Banir mesmo. A criminalidade tem seu sustentáculo no Congresso Nacional, que financia deputados e senadores de extrema-direita não para acabar com a violência, pois os chefes deles são, vou corrigir depois, são os verdadeiros bandidos do país. Esse é um tema extremamente delicado e politicamente sensível. A proposta de banir uma corrente ideológica, detalhe, não quero que bana a direita, eu quero que bana a extrema direita. Extremismo não é bom para país nenhum, que diga de passagem. Como a extrema-direita envolve questões constitucionais, democráticas e éticas profundas. Em democracias, mesmo ideias radicais têm espaço para existir, desde que não promovam violência. Tudo que eles promovem é violência. Tudo que eles promovem, eles têm basicamente o que tem de deputado bolsonarista é, é, que promove a violência é gigantesco, né? Mas deixa quieto. Mesmo ideias radicais, autoritarismo ou atente contra os direitos humanos. No entanto, se o objetivo é discutir como combater a violência no Brasil, é enfrentar possíveis vínculos entre políticos e organizações criminosas, há caminhos mais sólidos e democráticos para isso. Aqui vão algumas propostas que podem ser debatidas. Soluções para reduzir a violência, combater a corrupção política, fortalecer os órgãos com o Ministério Público e a Polícia Federal, transparência total, financiamento de campanhas eleitorais, fim do fórum privilegiado para parlamentares em casos de crimes comuns, é, é, reforma do sistema judiciário, agilizar processos judiciais, realizados a violência e corrupção, garantindo proteção a juízes e promotores que atuam contra o crime organizado, investir em tecnologia para rastrear lavagem de dinheiro e conexões ilícitas, controle de armas, milícia. É, é, Educação e inclusão social, o investimento em educação básica e técnicas nas áreas mais vulneráveis, criando programas de emprego para jovens que situam ação de risco, apoiar projetos comunitários e promover cultura e esporte, regulação o discurso extremista, monitorar e punir incitações à violência independente da ideologia, fortalecer leis contra o discurso de ódio e fake news, promover campanhas de conscientização sobre democracia e direitos humanos. O que eu quero
com todas essas questões. Não de forma é, radical. Tem que, sim, como aqui o texto fala, desenvolver campanhas de levar cultura, levar educação, fazer o Estado presente na vida do cidadão. Quando o Estado não está presente, a violência é que toma conta. A bandidagem é que toma conta. A exclusão social gera toda a violência. Isso quer dizer que os caras que estão à margem da sociedade é vítima disso? Não. Vítima é toda a população que não tem garantido os seus direitos. A partir do momento que se investe em educação, por exemplo, a cada real que se investe em educação é menos educação de qualidade, é menos uma prisão que tem que se fazer. E o discurso extremado não leva a lugar nenhum. Por quê? O extremismo ele está fora, ele é um discurso anacrônico. Em vez de promover a paz, promove a guerra, promove a destruição, a discórdia. E, e é algo que atrapalha em vez de funcionar. Detalhe, nem o discurso extremado é bom. Os anos 60 nos mostrou isso, que cair no discurso extremado é só para gerar mais e mais conflitos, quando, na verdade, o que importa é se libertar de tudo isso, libertar das ideias extremas. Para começo de conversa, o que deve fazer para diminuir a violência, os crimes hediondos? Mudar o nosso Código Penal, se eu não estou equivocado, é de 1941. Reformular o nosso Código Penal. Por exemplo, crime hediondo deveria ser punido com 80 anos de cadeia. Até poderia dar uma ideia de progressão para essa pessoa, mas desde que ele ficasse 40 anos em regime fechado e só podendo ter progressão de pena com exame criminológico, depois de puxar 40 anos de cadeia. E fiscalizar, por exemplo, o Brasil se burla tudo. Constitucionalmente, o salário prisional, por exemplo, ele é válido para os presos que, porventura, já trabalhou em regime de INSS, e mesmo aqueles que trabalham dentro da cadeia em regime de ICMS. Mas tem gente que burla, consegue fazer um jeitinho lá, que não contribuiu nem um centavo e recebe. Tem que acabar com isso. Tem que acabar também que reformular o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não quero dizer que tenha que colocar adolescente em cadeia de adulto, porque o sistema prisional do jeito que está coloca um jovem de 16 anos dentro de um regime de adulto, ele vai, se ele foi preso ou apreendido por roubar uma galinha, por exemplo, ele vai sair muito pior. É lógico, por exemplo, o cara cometeu um crime hediondo, o que ele deveria fazer? Ele poderia ter, por exemplo, um adolescente de 14 anos aniquila uma pessoa, vamos dizer assim. E o que deveria fazer? Até os 18 anos, ele tinha que passar por um reformatório
e ser considerado criminoso, mas tendo uma, algo um fator que pode ser que ele recupere mais fácil, porque um jovem, ele pode, num sistema prisional digno, um sistema prisional que realmente recupere, ele pode se libertar do mundo do crime. Por exemplo, comete um crime hediondo aos 14 anos. Quando ele tiver com 18 anos, ele faz o seu primeiro exame criminológico. Constatou que ele recuperou, dá progressão, liberta ele. Agora, não recuperou, o exame criminológico constatar mais 34 anos de cadeia. Isso quer dizer o quê? Se um indivíduo com 14 anos comete um crime hediondo, e mais 36 anos no caso, aí o que ele tinha que fazer? Com 54 anos, ele teria direito a um novo exame de progressão de pena, exame criminológico. Constatou com 54 anos que está recuperado, sai da cadeia. Não recuperou, fica mais 40 anos. Aí sim, ia ter medo de cometer crime, porque uma pessoa com 14 anos que cometesse um crime e tivesse um regime desse, que poderia ficar até uns 94 anos, 90 e tantos anos, 99, 94 anos na cadeia, ele ia pensar duas vezes. Ele ia pensar não só punitivo, dentro de um sistema prisional de jovens, seria necessário fazer para esses meninos terem direito à cultura, praticar um esporte, algo que mude a mente do jovem que está à margem da sociedade, para que consiga libertar ele enquanto ele é jovem, porque se ele vira adulto e não recuperou na fase da juventude, é muito mais difícil recuperar um indivíduo que já está com a mente formada. A partir do momento que se desenvolvesse um sistema prisional de jovem, por exemplo, que garantisse uma mudança de 360 graus nessa juventude, que está à margem da sociedade, seria algo para diminuir a violência. Diminuir a violência. E o adulto cometeu crime hediondo, vamos supor, fulano cometeu um crime, judiou de uma criança, por exemplo. Este, por exemplo, que faz maldade com criança, não tem solução. Os 80 anos em regime fechado. Enquanto ele for um perigo para a sociedade, ele tem que ficar num regime fechado. Ou seja, com 80 anos ele não vai dar conta de mais nada, né? Porque se a pessoa comete um judicia de uma criança, por exemplo, com 20 anos de idade, e pega 80 anos de cadeia, ele vai ter direito a sair sem progressão de pena, que esse tipo de crime não tem nem progressão de pena. Com 100 anos de idade, 100 anos de idade, o cara passa a vida toda dentro de um sistema prisional, ele não vai perigoso nem alcançar a senioridade, porque o sistema prisional único, o próprio cara que está lá dentro
desse sistema. E tem uma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu acho que o Brasil devia copiar. Por exemplo, meninos que cometem crime de menor envergadura nos Estados Unidos, junta-se um grupo e vai conhecer a cadeia de adulto, a realidade da cadeia. Segundo os educadores dos Estados Unidos, dentro desse sistema, praticamente 98% dos jovens que cometem crime não voltam à delinquência, porque ficam morrendo de medo da cadeia. É isso que tem que fazer. Ah, o fulano foi preso por trombadinha, foi preso por assalto, sem perigo de. O que tem que fazer? Juntar uma turma dessa e conhecer a cadeia. Entrar em acordo com os bandidos, tocar o terror neles. Tocar o terror neles, para eles conhecerem a dureza que é um regime prisional. Ou seja, dá um alerta para eles não entrarem para o crime. Tudo isso poderia diminuir a violência. Coisa que a extrema-direita não faz. A extrema-direita usa a violência para tentar se eleger, mas elas mesmas não fazem porcaria nenhuma para acabar. Porque se acabar a violência, acaba a extrema-direita, porque eles agem só mediante a violência. Eles não têm capacidade mental para pensar no regime de paz. E tudo isso, cara. É isso aí. Boa tarde a todos.